abençoados, como estamos vivendo nesses dias? Como abençoados, perfeitos, completos, sem temor nenhum. Não pode assustar com nada, porque tudo para nós já foi determinado. Deus já tem o cálculo de tudo, friamente calculado por Ele, que ia acontecer o que está acontecendo na minha vida, na tua vida. Assim é? E eu quero nessa noite estar trazendo ainda uma palavra de vida, uma palavra que vai renovar as suas forças, as minhas forças, porque eu também sou ministrado, como você é, porque eu tenho carne e ela precisa de ser conduzida pelo meu espírito, porque senão ela desenfreia aí para o mundo, né? E não faz boas coisas não. Mas estamos aqui glorificando a Deus, exaltando ao Senhor desde manhã até a noite, porque todas as coisas cooperam para o bem nosso que amamos ao Senhor. Então fique firme nessa palavra, ela é a firme âncora da tua vida. E como Davi diz, ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então não tem que temer a nada. Essa palavra é vida, ela é Cristo em ti, te conduzindo. Como Paulo diz, né, que Deus em Cristo nos conduz sempre, sempre em triunfo. Assim nós cremos e nada pode mudar isso. Porque eu agir no Senhor, quem o impedirá? Nada, as coisas vão acontecer comumente. Quero dar um abraço aqui a todos vocês, uma saudação. Esquecemos da pregação passada, né? Esse negócio de dar nome é complicado, é tanta gente que você não se lembra, né? Não é? E talvez um abençoado viu eu dando uma relação de pessoas que estão comigo, né, nessa pregação e esqueço deles, acho que eu os esqueci. Não esqueço de ninguém, porque aqueles que o Senhor me deu estão na minha mente, né, e Deus conhece os seus, e esses que já participam conosco sempre têm que ser lembrados. Eu esqueci de falar da Eliane e do Inácio, que são colaboradores já antigos conosco, fiéis, estão lá firme, né? Recebendo a boa palavra, semeando. A Eliana, ela é uma tremenda semeadora da palavra, né? E congrega, semeia, faz a palavra correr. Temos também o Adelmo, temos também a Fátima, o Major e demais outros, né, que estão aí conosco, fazendo essa palavra correr, fazendo as pessoas lembrar de Jesus Cristo, segundo Paulo, não segundo Pedro, João e Tiago, mas segundo Paulo. Assim é? E estou aqui para trazer uma palavra de instrução na parte de semear. Semear com inteligência, é importante isso faz parte do governo, do reino de Deus, faz parte da vida de um cristão, de um evangélico, de um crente na terra, o ato de semear as suas finanças, e como semear e para quem semear, né? Não mais naquele título de dízimo, segundo Malaquias 3, não, aquilo já encerrou, aquilo já acabou, as coisas velhas ficaram para trás, não faz parte mais da tua vida aquilo, porque você não está debaixo da lei, mas sim debaixo da graça, como fala Paulo lá em Romanos 6, né? O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. É boas novas, abençoado. Maravilha isso, você está descobrindo algo que está te tirando da prisão que o sistema denominacional religioso colocou nas suas costas, na sua mente.
falando que aquele que não paga os seus dízimos e oferta é ladrão. Ladrão são eles, que usa de uma forma bem penosa aos filhos de Deus. Nós estamos debaixo da graça, somos os gentios e não os judeus. Assim é? E baseado aqui em Filipenses 4,19, carta de Paulo aos Filipenses, ele diz aqui, depois de uma atitude gloriosa da igreja de Filipe, eu vou contar essa história para vocês após ler esse versículo. Ele vem dizendo aqui, versículo 19, e o meu Deus, Paulo dizendo, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, tudo é em Cristo ressuscitado, cada uma das vossas necessidades. Então você e eu temos o que? Necessidades. E a vida na terra é de necessidades. E o meu Deus, diz Paulo, que quer suprir essas suas necessidades. Mas para isso tem que ter alguma coisa que alavanca isso, que faz isso aí ser verdadeiro na minha vida e na sua vida. Foi o que aconteceu aqui com os filipenses. Paulo ficou admirado e trouxe essa palavra no versículo 19, que ele recebeu lá no terceiro céu, no paraíso, ouvindo o ressuscitado explicando para ele. Então ele quer que isso aconteça na vida minha e sua também, como aconteceu com os filipenses. E os filipenses eram o quê? Pessoas que tomaram atitudes. Quando viu Paulo, o seu apóstolo, porque isso aqui é o apóstolo, você deve semear para o apóstolo, não é para a igreja A, B, C, D, porque isso não existe. Isso é heresia. A Igreja Batista, Metodista, Assembleia, Quadrangular, Universal, Sétimo Dia, Testemunho de Jeová e Igreja Católica, não existe isso. Isso não está escrito na Bíblia. E tudo que aumentar e diminuir seja o quê? Anátema, isso não existe. Então você tem que confiar, não é no CNPJ, você tem que confiar no CPF. É o CPF que fala contigo, o CNPJ não fala contigo. E eles inverteram, dando um CNPJ porque aquilo é uma entidade filantrópica, é uma filantropia, e a Igreja do Senhor não é filantrópica, é a Igreja do Senhor, é o reino de Deus sendo estabelecido aqui por ela, é totalmente diferente. Não existe CNPJ para você dar os seus dízimos. Existe o quê? O apóstolo, aquele que traz as revelações das insondáveis riquezas de Cristo, que é a graça, a qual foi dada a Paulo as 14 epístolas de Romanos e Hebreus. E aquele apóstolo que traz essa palavra, ele é merecedor do seu CBA. Ele é merecedor. Porque não é feito por força e nem por violência, como aconteceu com Paulo aqui. Ele vem exaltando a igreja dos filipenses. Ele diz, e sabeis também vós, ó filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Então Paulo levantou várias igrejas, várias que ele mandou cartas, e são dezenas de igrejas. E ele diz aqui que um grupo da parte da Macedônia, nenhum deles associou com ele ao dar e receber. Mas encontrou os filipenses. Então Paulo observava com olhos iluminados aqueles que tinham essa revelação, e nem todos tinham. Só aqueles que recebem, que têm interesse, mergulham no reino, esses têm interesse e eles sabem o que eles estão fazendo, porque eles foram instruídos e a palavra conduz eles
na vida. Por isso que ele diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então, Paulo reverte isso, reinvestindo sobre eles, porque associou com ele quanto ao dar e receber no seu ministério. Associar, abençoado, é algo que é liberal. Associar não é forçado. Associar é você ver alguém fazendo algo que é muito interessante e que está trazendo benefício da sua vida, e você diz, opa, eu quero me associar a isso aí é bom. Isso está fazendo bem para mim e pode fazer bem para milhares de pessoas. Eu quero entrar nessa aí, ó. Então associou com Paulo, que era o apóstolo da incircuncisão, da graça, que apresenta todo homem perfeito. Ele diz, unicamente vós outros, porque os outros não tinham interesse. Olha, é importante você julgar isso, porque as regiões celestiais estão vendo tudo o que eu e você fazemos na terra. E ele quer ver o reino de Deus, iniciativa minha e sua, em associar neste ministério, que nós sabemos que não é fácil. Pregar a graça, depois de 2000 anos de apostasia, trazendo uma palavra revelada, que você é um abençoado perfeito, que não tem pecado, que não tem diabo, isso não é fácil, abençoado. Isso não é fácil, isso é um combate tremendo, porque o sistema religioso com seus líderes não crê nas 14 epístolas de Paulo. Ele mistura ela com a lei, que é o fermento, e um pouco de fermento, e apodrece tudo. Então, se você quer estar realmente servindo ao Senhor nos dias de hoje, agora é a graça, não a lei. E você tem que conhecer bem essa graça. E ele diz mais aqui, porque até para Tessalônica mandastes não só uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então, o ministro, o apóstolo, ele traz uma palavra rica, e a igreja, não por força nem por violência, vendo aquilo, associa e começa a semear. Paulo chama dar e receber, de semear a sua semente, a sua finanças, aquilo que Deus te deu. É como ele diz lá em 2 Coríntios 9, né? Ele diz que ele aumenta a vossa sementeira, porque você está semeando com revelação, com entendimento, não por força nem por violência, mas pelo Espírito. Então é necessário que você tenha essa revelação. Então ele vem dizendo que não só uma vez, mas duas vezes, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo. Olha, o ministro não força ninguém a nada, porque nós não somos uma entidade filantrópica aonde recebe donativo. Não, a igreja do Senhor é outro departamento. A igreja do Senhor é o reino na terra, aonde muda corações e tira as pessoas da pobreza e coloca elas nas riquezas, mas segundo a sua palavra, segundo as diretrizes dele. Né? Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Então, nós que somos apóstolos, queremos é que o fruto de você aumente o vosso crédito para com Deus. Quando você tem um ministro que você tem olhos iluminados pelo Senhor sobre ele, Abba, Pai, ele é a boa terra. E tudo que você semear, ele vai o quê? Compensar para que a palavra corra. E era o que Paulo estava fazendo aqui, fazendo a palavra correr. E ao fazer a palavra correr, havia necessidade. E ele estava afinco ao ministério. Então, aquela igreja de Gálatas vendo aquilo, os filipenses vendo aquilo, começaram a investir, abençoado. E investiram com vontade. Aí ele diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus.
Então, nós não somos a favor desse dízimo de terror, de ameaças. Não, nós não cremos nisso, porque isso aí já passou, é coisa velha, mas nós cremos num semear. Quando você semeia, você é um bom agricultor, então você sabe o que você está fazendo ao semear nesse reino. Por isso que aqui nós não obrigamos a ninguém fazer nada, nem estar conosco. Ele pode ir uma vez e não voltar mais, ele tem direito de ir e de vir, e não há ameaças. O que há é o quê? A alegria no nosso coração, porque ele nos deu alguns minutos ou hora para semear a boa palavra na sua mente, e ela não volta vazia. Assim é, abençoado. Então, o semear faz parte da igreja. Isso aí, você tem que saber, porque você é um cristão, você faz parte desse reino, e você tem que saber detalhadamente o que é necessário para você andar nesse reino. Porque os suprimentos de Deus só pode vir quando você associa, quando você semeia. Aí o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. O seu clamor, o seu pedido será atendido pelos anjos, porque eles viram atitudes em associar a um ministério, a um apóstolo que tem uma vida dedicada nesse evangelho, nas 14 epístolas de Paulo. Então, ele diz que lá em 2 Coríntios 9:6, ele chama de semente, né? Aquele que semeia pouco, pouco ceifará. O que semeia com abundância, com fartura, há de ceifar. Cada um contribua segundo o que propõe o seu coração. Não é 10%, não é 20%, não é 2%, não é 100%. É aquilo que você, na sua responsabilidade e disponibilidade, faz. É isso aí que Deus quer ver, o quê? Disponibilidade, vontade disposta. Assim é, abençoado. Então, lá em 2 Timóteo 6,17, ele diz: exorta os ricos do presente século que não depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza. O que quer dizer isso? Você, ao chegar no reino, você é transformado num rico. Porque lá em 2 Coríntios 8, ele diz o seguinte: Jesus, sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que através da sua riqueza nos tornasseis o quê? Rico. Então todo filho, como eu já preguei em outras pregações, são ricos. Nós não somos pobres, filhos de Deus todos são ricos, porque Jesus fez um sacrifício para isso na cruz do Calvário. Sendo rico se fez pobre, por amor de vós, para que através da sua pobreza nos tornasse rico. Então somos ricos, e rico que está buscando o quê? Riquezas. E como busca riquezas? Associando com o ministério, semeando, ou pouco ou muito. É isso que vai fazer a riqueza materializar na minha vida e na tua vida, que somos ricos. Sendo rico se fez pobre. Então esse é o grande sacrifício de Deus, e isso não pode ser lançado fora. Nós temos que valorizar isso aí, abençoados. Então, olha, a sua e a minha necessidade, elas serão supridas quando eu associo ao reino de Deus. O ministério do reino de Deus. Nós somos esse ministério. Lógico, não estou aqui forçando você a fazer nada, porque não é por força nem por violência. Aqui não existe varinha de condão, aqui não existe oração poderosa, aqui não existe fogueira, aqui não existe sal, aqui não existe água para você tomar frutificada, que isso tudo é uma feitiçaria completa de séculos aí, e por isso o povo de Deus é um povo mais sofredor da terra, porque errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E nós queremos mudar isso na sua mente, como? Instruindo de acordo com as 14 epístolas de Paulo. Com as 14 epístolas de Paulo, que é a igreja do Senhor.
Assim é, eu quero que você fique com essa palavra e pense, julga, sonda, vê se estamos corretos ou não. A sua vida como um crente há anos vai mostrar se está certo ou não está. Isso que eu estou falando. Você tem elementos para julgar. Com tantas heresias, com tantas confusões, eu fui do sistema religioso uns 15 a 20 anos, fui pastor do sistema, eu sei o que rola no meio da igreja, principalmente nessa área das finanças. Eu sempre dizia aos pastores, olha, se o povo soubesse o que acontece atrás dos bastidores, não vinha um sequer nessa congregação. Então imagina o que é aquilo. Então, abençoado, desperta tu que dorme, sai de entre os mortos, porque Cristo há de iluminar o seu entendimento. Assim é, receba os seus limites e pense, e examine isso tudo que eu estou falando. Assim é, logo estaremos congregando, porque a pandemia já começou a ceder. É o Senhor já no controle para unir a igreja segundo Ele, e não segundo políticos, que nós não recebemos ordem de políticos, porque nós somos o reino de Deus na terra. Assim é, receba seu limite e até já.